Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje ele tem como tema: a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? E no princípio da vida, queridos, nós temos que começar a refletir em algo importante, tendo como princípio na vida, né? Nós temos que começar a refletir em algo importante. A que ou a quem nós temos dado ouvidos na nossa vida vai definir as nossas decisões, as nossas falas, as nossas posturas, enfim, vai definir a nossa vida. Então, como princípio de vida, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos dando ouvidos, vai definir a nossa vida inteira. E daí nós vamos fazer aquela pergunta, que é o tema, né, do nosso devocional. Quem você tem dado ouvidos? Que vozes têm encontrado espaço na sua vida? E isso é importantíssimo que você venha refletir nesse devocional de hoje. Porque eu vou trazer aqui nesse devocional de hoje, queridos, eu vou destacar 4 vozes que podemos estar ouvindo no nosso dia a dia. Então eu peço a você que com muita atenção, com muito amor, com muito carinho, você procure discernir a que voz você tem dado ouvidos. Amém? Então eu quero desde já convidar você a poder abrir sua Bíblia, ou você pode estar acompanhando, né, comigo aqui na tela. Você pode estar acompanhando comigo aí na sua tela. Eu vou estar colocando para você aí todos os nossos versos que você pode estar acompanhando, você pode estar anotando, né? Enfim. E convidar você que não é inscrito em nosso canal a se inscrever em nosso canal. Queridos, eu tenho falado, né? Eu tenho estudado sobre os números do nosso canal e acredite, 20% dos nossos telespectadores que nos assistem diariamente não estão inscritos no canal. Olha só. Então, olha lá, dá uma observada lá se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, clica lá no botãozinho inscrever-se, é gratuito. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação para que você receba a notificação de todos os nossos vídeos e lives que nós voltaremos a ter em breve. E você vai poder estar com a gente, tanto nos vídeos gravados, nos nossos devocionais e leitura da Bíblia, como também nas nossas lives de oração. Hein, queridos? E claro que eu vou pedir para que você faça o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Por quê, queridos? A gente tem que pedir isso sempre. Se você não fizer isso, curtir, comentar e compartilhar, o YouTube também acha que ele não deve recomendar para ninguém o vídeo. Mas se você curte, comente e compartilha, pronto. O YouTube ele fala, agora sim, vamos compartilhar para mais pessoas. E a mesma coisa acontece para aqueles novos inscritos, né? Que muitas vezes nos assistem todo dia, mas que não são inscritos. Então, se inscreva, curta, comente e compartilhe, assim o YouTube vai entender que ele deve recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Vamos lá, queridos. A quem você tem dado ouvidos? O primeiro texto que eu quero trazer como base é o Salmo 78, verso 1. Vou colocar na tela e você pode acompanhar. Povo meu, escute a minha instrução. Incline os ouvidos às palavras da minha boca. Olha só o texto, já o texto base para que nós possamos aí meditar. Então, primeira coisa,
Deus nos traz o incentivo para que nós possamos realmente inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus. E isso é uma coisa que com certeza tem faltado na humanidade. Amém? Mas como eu disse, eu vou destacar 4 vozes para que você possa meditar e para que você possa aí ter um discernimento que tipo de voz você está ouvindo, o que eu estou ouvindo. Amém? Então vamos lá. O primeiro tipo de voz, ou vozes, que você ou eu podemos ouvir, é as vozes sem sabedoria. Vozes sem sabedoria. Pastor, que vozes são essas? Querido, você já ouviu aquele ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviu? Pois é o ditado mais absurdo que você pode imaginar. Por quê? Porque a voz do povo foi aquela voz que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. A voz do povo, na maioria das vezes, queridos, ela reflete conceitos cunhados de corações distantes de Deus. No mundo babilônico, no mundo que, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Ok? As vozes sem sabedoria são aquelas que falam segundo o coração, segundo a superstição, segundo a moda, segundo as ideologias. E isso, queridos, pode trazer consequências extremamente sérias, porque as vozes sem sabedoria, né, vozes sem sabedoria, ela não vai te levar a lugar de prosperidade, de fartura, de aproximação com Deus. Pelo contrário, as vozes sem sabedoria são as vozes demoníacas mesmo, que está ecoando nesse mundo e que vai te levar sempre para longe de Deus. E que vai gerar dentro de vocês, dentro de mim, dentro de nós, algumas situações desagradáveis. Vamos pegar, por exemplo, aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 a 9. Nós vamos ver aqui uma história de alguém que deu vozes de quem não tem sabedoria. Vozes sem sabedoria. É o caso de Saul. Ele preferiu dar ouvido a vozes sem sabedoria. E por isso gerou dentro dele sentimentos ruins e desagradáveis. Vamos ver lá então? 1 Samuel capítulo 18, versos 6 a 9. Diz assim: Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Queridos, o que dá ouvidos a vozes sem sabedoria vai ocasionar na minha ou na tua vida? Vai ocasionar irritação, aborrecimento e, claro, que vai gerar algum outro sentimento mais grave. No caso de Saul, gerou inveja. No caso de Saul, gerou inveja. E daí? Gera inveja, ciúmes, ódio, dissensões, divisões e assim por diante. Então, muito das coisas que nós vemos no mundo hoje em dia são porque estão dando vozes
sem sabedoria. Vozes a pessoas, a coisas que não têm sabedoria. E daí são gerados esses sentimentos, esses aborrecimentos, essas irritações, ciúmes, ira, ódio e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Amém? Então, assim acontece com as pessoas guiadas por vozes sem sabedoria. Seus corações são dominados por sentimentos que desagradam a Deus. E suas atitudes são motivadas por impulsos carnais. Agora, a segunda vozes que nós vamos estar vendo hoje são vozes das circunstâncias, né? Então, a segunda voz que muitas vezes nós podemos estar ouvindo são vozes das circunstâncias. E essas são aquelas que ouvimos em meio a lutas, desafios, tempestades, desertos, problemas, doenças, desemprego, problemas financeiros. Geralmente são vozes desanimadoras que trazem uma sentença já declarada. E claro que voltando ao livro de Samuel, agora no capítulo 17, no verso 4 a 8, nós vamos ver uma situação aonde chegou essa notícia desanimadora, esse problema, esse desafio. E ali são vozes das circunstâncias. Vozes que vai fazer você sentir medo, que vai fazer você fugir, vozes que vai fazer você desanimar, vozes que vão fazer você ficar paralisado, estagnado. Ok? 1 Samuel capítulo 17, verso 4 a 8, vai falar de Golias. Golias, o gigante Golias. Então acompanhe comigo aí. 1 Samuel capítulo 17, verso 4 a 8 diz: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês são como os servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Queridos, você já imaginou um exército inteiro paralisado, parado, estagnado por causa de um único homem? Ah, pastor, mas ele tinha 2,90 metros. A armadura dele pesava não sei quantos quilos. A espada dele era assim, era assado. É verdade. Mas quem acabou enfrentando Golias foi um homem que não era experiente em guerras. Era um homem que não tinha armadura e que não tinha espada. Porque um exército inteiro decidiu dar ouvidos a uma circunstância. Dar ouvidos a vozes das circunstâncias. E qual era a circunstância? Era o poder de Golias, a experiência de Golias, a armadura de Golias, o tamanho de Golias. E muitas vezes você está dando vozes, você está ouvindo vozes das circunstâncias. E como que você dá voz às circunstâncias? Você está desanimado, você não vê esperança, você fica paralisado, você não consegue romper, você não consegue fluir. Ou você vai ser como um exército de Saul, ou você vai ser como o audacioso Davi, que sem arma, sem armadura, sem tamanho, sem força, sem musculatura de guerreiro, se foi ousado no Espírito de Deus,
e enfrentou Golias e foi e matou Golias. Ou você vai dar voz das circunstâncias e vai ficar paralisado na sua vida, ou você vai ser como Davi. O quadro que se apresenta, queridos, grita diante de nós como gritava aterrorizador Golias, o aterrorizador Golias, diante do acuado exército de Israel. É o diagnóstico médico, é a crise no casamento, é o vício dos filhos, o desemprego, enfim, situações adversas que procuram falar para nós sobre a derrota, sobre o fim, sobre o fracasso. E daí? Nós já citamos duas vozes que você pode estar ouvindo. Vozes sem sabedoria, vozes das circunstâncias. Quem você tem dado ouvidos? Mas vamos para a terceira voz. E nessa terceira voz, eu quero que você preste bem atenção. Talvez o melhor exemplo para citar a terceira voz, que são vozes demoníacas, seja o exemplo encontrado pelos ouvidos de Eva no Éden. Lá no Éden, Satanás consegue disseminar o seu veneno. As vozes demoníacas são vozes de engano, em vozes de sedução, de terror, de dúvida. Foi o que Satanás, através da serpente, conseguiu fazer com Eva, colocar dúvida naquilo que ela achava que sabia. E quer que eu fale para vocês? Essas vozes demoníacas, muitas vezes, estão encontrando repouso nos ouvidos daqueles até mesmo que se dizem espirituais. Essas vozes, elas vão produzir dissensões, tumultos, facções, tumultos incontáveis, pessoas confusas, lugar sem paz, em desarmonia, e que a cada dia estão mais e mais longe de Deus, mesmo que não se apercebam disso. Como o diabo tem falado na mente das pessoas hoje em dia. É comum, eu e a pastora Rita, sempre ouvimos falando pessoas que se dizem tão espirituais, falando cada absurdo. Cada absurdo. Porque Deus falou comigo. Daí você vai ouvir, o que Deus falou com você? Eu lembro de um caso de uma mulher onde ela já não estava mais casada, ela estava divorciada, o seu ex-marido já estava casado legalmente com outra mulher, e ela simplesmente chegou para a pastora Rita e disse assim, porque o Espírito Santo disse para mim orar em favor do meu marido, porque ele vai voltar, ele vai abandonar aquele casamento e vai voltar para mim. Eu te pergunto, que voz essa mulher estava ouvindo? Não era a voz de Deus, eram vozes demoníacas. Eu estou citando um exemplo, tem vários exemplos, queridos, que eu poderia citar aqui. Porque Satanás tem falado muito na cabeça e no ouvido de muitas pessoas. E é triste saber que muitas vezes pessoas que se dizem espirituais estão dando ouvidos a vozes demoníacas, a voz de demônios. É triste. Porque uma pessoa que dá ouvidos a vozes de demônios e não tem o discernimento que são vozes demoníacas, primeiro porque não conhece a Bíblia. Porque Satanás, ele sempre vai trazer um pouquinho de verdade da Bíblia, misturado com um pouquinho de dúvida, de confusão, como fez com Eva. Como fez com Eva. Amém? Agora, a quarta e última voz, eu quero trazer essa quarta voz, não só falar dessa quarta voz, mas também trazer
Como que você pode reconhecer essa voz, que é a voz de Deus? Nós vamos falar agora aqui do quarto, que é a voz de Deus, e como que eu posso reconhecer a voz de Deus. E para isso, queridos, eu quero trazer aqui um exemplo muito claro de Samuel capítulo 3, verso de 1 a 10. Eu vou colocar na tela para você, para que você possa acompanhar comigo. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem, agora sim vai. 1 Samuel capítulo 3, verso do 1 a 10. São 10 versos, mas ela vai nos fazer entender como reconhecer a voz de Deus. E a primeira coisa que eu quero ensinar, que eu quero trazer para você antes de ler esse verso, é fazer você pensar o seguinte. Você que tem pai ou tem mãe, mesmo que o seu pai e sua mãe já tenham morrido, né? Você reconheceria a voz do seu pai e da sua mãe em qualquer lugar do mundo. Entre várias vozes no mundo, você conseguiria simplesmente distinguir a voz do seu pai e da sua mãe de qualquer outra voz, mesmo que um grande imitador tentasse quase que igualar a voz do seu pai e da sua mãe, você conseguiria perceber, distinguir pela forma, pelo formato, pelo tipo, pela forma de falar, pela forma de se expressar, qual voz era do seu pai e da sua mãe. Não é verdade? É verdade. Pode ser não só do pai e da mãe, mas vamos colocar do seu filho. Melhor ainda. Você é a voz das pessoas que amamos. Elas são inconfundíveis. As pessoas que confundem a voz de Deus com outras vozes, como vozes sem sabedoria, vozes das circunstâncias, ou até mesmo vozes demoníacas, simplesmente é porque não tem intimidade com Deus e não tem amado a Deus como deveria. Esse é o primeiro princípio. Deixa eu mostrar para você um exemplo aqui do menino Samuel. E essa é uma história sensacional que eu quero que você leia comigo. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 a 10, diz assim. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu, aqui estou. Ele correu até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda lhe havia sido revelada. Ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vai, deite-se. Se ele o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo ouve. Você viu que história linda, queridos? Mas interessante que enquanto Samuel, mesmo vivendo dentro da casa de Deus, aonde a arca de Deus estava, ele não conhecia a voz de Deus. Isso nos mostra que muitas pessoas podem estar dentro da igreja,
ter crescido dentro da igreja, vivido dentro da igreja, morrido dentro da igreja e nunca ter ouvido a voz de Deus. E isso é muito sério. Mas é da vontade de Deus, é desejo de Deus que nós venhamos conhecer a sua voz, que nós venhamos ter intimidade com Ele. É da vontade dele. Mas quando Samuel ouviu a voz de Deus, aquilo se tornou... Queridos, ninguém conseguiu enganar Samuel daí. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a caminhar com Deus, você começa a ouvir a voz de Deus, toda outra voz que vier, mesmo que venha citar textos bíblicos, mesmo que venha tentar te enganar, a palavra de Deus nunca vai te trazer confusão, nunca vai trazer contenda, nunca vai trazer desarmonia, dissensão, separação, nunca! A palavra de Deus nunca vai trazer divórcio, nunca vai trazer separação. A palavra de Deus nunca vai trazer algo de mal. A palavra de Deus sempre vai trazer encorajamento, direção para a sua vida. Eu te pergunto mais uma vez, a quem você tem dado ouvidos? E como reconhecer a voz de Deus? Sempre estando com Deus. Como que você reconhece a voz do teu filho? Porque o teu filho sempre esteve com você. Como que você reconhece a voz do teu pai e da tua mãe? Porque você sempre esteve com seu pai e com a sua mãe. Como que você reconhece a voz de Deus? Sempre estando com Deus. E para finalizar, eu quero trazer João 4:24. Eu quero que você entenda também que muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus com seus ouvidos físicos. É muito raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas a forma que Deus comunica com você sempre vai ser em espírito. Vai ser aquela sensação, aquela mensagem, aquela palavra que vai vir na sua mente, transferida pelo teu espírito, a tua mente, a tua alma, mas com aquela certeza, aquela convicção que nunca vai te trazer dúvida. Olha só, João 4:24 diz, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vai ouvir Deus no seu espírito. No seu espírito. Por isso, queridos, procure desenvolver um relacionamento com Deus para não depender mais de vozes de terceiros, mas da voz do Espírito Santo. O primeiro passo é abaixar o volume das outras vozes, ou seja, se dedicar a momentos a sós com Deus e buscá-lo em oração. Quando Deus fala em sua mente, queridos, Ele traz uma certeza tão grande que não resta margem para dúvidas. Agora, quando vem outras vozes, vai trazer dissensão, dúvida, sentimento ruim, e daí você já sabe que você tem que pegar essas vozes e descartar. Mas quando vier a voz de Deus sobre você, ponto. Ela traz convicção. Amém, queridos? Então, eu quero agradecer você por ter estado aqui com a gente. Claro, pedir a você que curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor, Pai, por nos ensinar a ouvir a tua voz e que todas as outras vozes se calem e que nós não venhamos dar ouvidos a essas vozes, mas que os nossos ouvidos espirituais, nossos ouvidos físicos, estejam atentos somente à voz do Senhor. Em nome de Jesus, que a voz do Senhor venha ecoar em nossa casa, em nossas vidas, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.